Essa história aconteceu entre novembro e dezembro de 2015. Eu não lembro o dia exato, mas eu acho que era um domingo. Eu tava assistindo televisão porque eu não tinha muita coisa pra fazer, na verdade. Então eu tava assistindo. Até que, de repente, no programa surgiu o Luan Santana. E eu era muito fã dele. E ele começou a cantar. Eu, que era pequeno e tinha muita energia, sem muita coisa pra fazer, comecei a dançar também. Até que em algum momento, em minha grande sabedoria infantil, eu pensei que seria uma ótima ideia dar um pulo. Eu pensei em fazer um mortal, mas eu percebi que eu não tinha a menor habilidade para isso, então eu decidi só dar um giro no ar. Porque eu gostava de fazer isso, eu era uma criança idiota. Só que antes de pular, eu pensei que seria muito maneiro eu fechar os olhos. Então eu fechei os olhos e aí sim eu pulei e rodei. O que não foi uma boa ideia, porque logo em seguida eu bati de cabeça numa parede. Para ser exato, na quina de uma parede. E na hora doeu, mas eu continuei dançando porque eu era pequeno e não tava só uma dorzinha assim na hora do impacto. Você coçando a cabeça e voltei a dançar. Mas depois de pouquíssimo tempo, na verdade, enquanto eu estava dançando, minha cabeça começou a arder. E eu não sabia porquê, então eu só continuei coçando e dançando. Até que começou a doer bastante quando eu coçava. Quando você percebeu que quando tava coçando, tava doendo. Até que eu olhei pra minha mão. Minha mão estava coberta de algo vermelho. E eu não sabia o que era. Eu não tinha entendido que eu estava sangrando. Então, em meu grande pensamento, eu virei pra minha mãe e mostrei minhas mãos pra ela. Ela me virou de costas e começou a mexer no meu cabelo ali. Ela rapidamente viu que eu estava sangrando. Eu não tinha percebido que eu estava sangrando. Ela me levou correndo até a cozinha pra gente buscar gelo, pra colocar ali no lugar, né? E ver se dava uma amenizada até ela conseguir se trocar e a gente ir pro hospital. Mas quando a gente abriu o freezer, não tinha gelo. E ela teve que improvisar muito rápido na hora. E e a coisa que a gente encontrou pra substituir o gelo foi um brócolis. Um brócolis congelado. E olha, pra falar a verdade, eu não faço a menor ideia de por que tinha um brócolis no nosso freezer, mas ele tava lá. Então, ela pegou aquele brócolis, botou na minha cabeça e pediu pra eu segurar, enquanto ela subia as escadas e foi trocar de roupa. Então eu fiquei segurando um brócolis na cabeça, minha avó me vigiando ali, depois minha mãe desceu, botou eu e minha avó dentro do carro e a gente foi pro hospital. Durante o caminho, eu, por algum motivo, eu não sei se eu só tava com adrenalina ou o que, mas eu não tava sentindo dor. Não tava doendo nem um pouco a minha cabeça. Embora tivesse ardendo um pouquinho, eu não tava doendo, então eu nem fazia a menor ideia do que tava acontecendo ali. Mas, tipo assim, particularmente eu acho que foi um pouco minha culpa por eu ser meio pateta. Chegamos no hospital, fui pra um lugarzinho lá, uma salinha meio vazia, que tinha uma máquina, umas mesinhas com uns negocinhos médicos ali. Eu não vou me arriscar em chutar os nomes. Depois de um tempo entrou um médico ali. Ele mexeu uns negócios na minha cabeça, jogou umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Daí ele costurou minha cabeça. Depois disso eu saí do local e fomos pra casa, eu e minha mãe. E só quando eu cheguei em casa eu finalmente entendi o que tinha acontecido ali. Porque é o seguinte, até aquele momento eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Mas eu precisei fazer todo esse caminho pro meu cérebro entender a situação. Eu só descobri, na verdade, recentemente que aquela batida poderia ter me matado. Porque eu consegui ter a grande proeza de bater em um ponto sensível da cabeça e demorar pra... Eu não sei se a palavra certa é estancar, na verdade. Eu não sou um profissional pra falar se estanquei o sangramento. Eu só cobri com um brócolis. Então eu posso dizer que, não ironicamente, eu fui salvo por um brócolis. E... contar essa história é um pouco vergonhosa, só de pensar que eu poderia ter morrido pela minha própria idiotice, mas fui salvo por um brócolis. E assim, eu não sei porquê toda essa situação não me rendeu um atestado. Então, no dia seguinte eu fui pra escola. E eu até hoje não sei como isso não me rendeu um atestado, mas pelo menos me rendeu uma boa história.